Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Hoje, quarta-feira. Hoje vamos falar um pouco sobre história, vamos falar sobre cristianismo, vamos falar sobre resistência. Mas antes da gente começar a nossa conversa, uns recados importantes. Se você não é inscrito, inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade de espiritualidade plural, de inclusividade, de paz. Aqui todo mundo é bem-vindo, é bem-vinda. Desde que venha em paz e bem. Desde que chegue aqui para dialogar, para compartilhar, para estar nesta roda, nesta circularidade do amor. Ok? Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda a divulgar e faz com que outras pessoas possam conhecer o canal e se aproximar da gente. Faça sua assinatura solidária. Caso você queira, tenha condições, isso sim também é uma forma de ajudar, de colaborar, não é? De estar junto também nesse trabalho que a gente tem realizado aqui com vocês, nessa roda, nesse círculo, a partir de projetos, a partir de novas experiências, e com isso a gente pode também investir, não é? Em novos projetos. Tá bom assim? Se você está vendo pela Pós TV 247, também a mesma coisa. Se inscreva, se não é inscrito, inscrita, curta, compartilhe nas redes sociais, né? Faça sua assinatura solidária e também torne-se um membro ou uma membra. Isso tudo é importante para que a gente amplie o nosso alcance, chegue a mais pessoas, possa também, de alguma forma, contribuir, né, com uma pequena ajuda no projeto do canal, da democratização da informação, no acesso a esse espaço democrático de debate e reflexão, né, em tempos bem difíceis. Tá bom? Pois bem, hoje é quarta-feira. E quarta-feira a gente tem um tema livre, a gente conversa sobre os mais diversos assuntos. E como não poderia ser diferente, hoje eu trago um tema que tem a ver com o momento em que estamos vivendo, particularmente na Bolívia, não é? Mas também vamos falar um pouco sobre a história. A história não tão recente, mas uma história, um período da história marcante do século XX. Vamos falar de uma liderança que chegou ao poder através do voto, não é? E que tinha dentro das suas propostas o combate à corrupção, não é? Um discurso antissistema, não é? Um discurso de diferença, não é? De ser um diferencial dessa situação política, dos políticos tradicionais. E aí ele chega ao poder.
essa liderança chegando ao poder estabelece uma agenda extremamente agressiva no seu discurso, construindo em torno de si uma milícia arregimentada entre as pessoas, né, que dentro da sociedade do seu país tinha uma série de complexos de inferioridade, uma série de complexos de subalternidade, não é? Se achavam figuras que não eram reconhecidas pelas universidades, pelos centros de pesquisa, e que, por conta disso, começaram a desenvolver um discurso extremamente agressivo, anti-ciência, anti-arte e cultura, não é? E que essas pessoas também tinham seu lado armado. Uma milícia armada que atuava de forma semi-clandestina na sociedade. E dentro dessa ação, uma das ações dessa milícia foi o enfrentamento aos políticos ditos tradicionais e aos partidos políticos ditos tradicionais. Né? Lembre-se que essa liderança que chega ao poder, ela tinha esse discurso antissistema. Aí há um grande evento, né, em que, diante de um caos político, um caos social surgido com um incêndio no parlamento, esse líder chama para si todo o poder, né? O poder supremo do Estado. E se autoproclama liderança suprema. E aí, chegando ao poder, estabelecendo esse discurso, esse líder também se atrela ao sistema religioso, a grupos religiosos que vão desde grupos neopagãos até grupos cristãos. E para cada grupo ele tinha um discurso. E dentro desse discurso, né, havia sempre a ideia de que ele era uma pessoa escolhida pelos deuses ou por Deus para governar esta nação. Ele se autoproclamava em várias oportunidades como uma espécie de novo Messias. Um Messias escolhido para conduzir o seu povo, a sua nação, a um grande destino. E, a partir daí, ele cria uma série de leis, uma série de determinações para que a igreja cristã reconhecesse ele como essa grande liderança, esse neo-messias, essa autoridade espiritual. Muitos, na verdade, a grande maioria dos grupos cristãos de então se aliaram a este líder, a ponto de assinarem um documento em que reconhecia a autoridade desta liderança sobre a igreja. E os pastores e os padres faziam nos púlpitos, nos altares, saudações a este líder, exaltações a este líder. Mas
aqui há uma questão que precisa ser dita. Nem toda a igreja cristã, assim como nem todos os grupos neopagãos, se aliaram a este líder. Este líder se chamava Adolf Hitler. E essas pessoas cristãs que não aderiram à intervenção, vamos dizer, né, dentro da igreja cristã, essas pessoas se autoproclamavam igreja confessante. Karl Barth, um grande teólogo luterano, fazia parte deste grupo dos que não obedeceram a Hitler, que nos seus púlpitos, na sua pregação, na sua reflexão teológica, não se dobrava ao discurso nazi-fascista. Karl Barth dirá, não é? Inclusive há um vídeo no YouTube, eu vou deixar esse vídeo, o link deste vídeo na descrição do vídeo. Ele dirá que a Alemanha vivia como que em transe, numa espécie de sonho, como que hipnotizada. E a igreja confessante, que confessava o evangelho, essa igreja que não se dobrava a esse discurso, ela era aquele grupo pequeno, mas que manteve durante toda a trajetória do Reich, do breve Reich, a sua força, a sua impetuosidade, a sua fidelidade ao Evangelho do verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Assim também aconteceu com grupos neopagãos, não é? Vários grupos neopagãos não se dobraram, né? não se aliaram a esse transe, a essa autoridade espiritual que parecia emanar de Hitler. Pelo contrário, associava sempre a sua presença a elementos, a espectros de ordem ligados ao lado obscuro, às trevas. Então, é dentro dessa questão que a gente precisa situar a história da espiritualidade, podemos dizer, do Hitler e da Alemanha durante a Segunda Guerra. Essa igreja confessante, porque confessava o Evangelho e não se aliava a Hitler, essa igreja ela vai atuar, né, de forma clandestina, subclandestina, auxiliando uns aos outros. Naquela época não tinha internet, não é? Não tinha nível de comunicação como a gente tem hoje. Então eles faziam pequenos folhetos e entregavam na porta das igrejas, tentando trazer as pessoas à reflexão sobre o que estava acontecendo na Alemanha e sobre a proposta do Hitler. E com isso eles foram conquistando alguns aliados. Mas eles foram também perseguidos. E essa questão ela vai passar pela igreja luterana, mas também setores da igreja católica vão se aliar de forma formal ou informal à igreja confessante. O que é importante aqui dizer
é que isso vai manter viva a fé de muitos diante de uma igreja e suas lideranças vendidas a esse projeto hitlerista. E que depois da restauração será vista como uma espécie de reserva moral da igreja em relação ao Reich. O que há aqui? Há aqui a pessoa, não é? O destaque, a Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo e pastor da Igreja Luterana. Bonhoeffer, ele ganhará destaque pelos seus livros, pela sua escrita, pela participação em alguns eventos da Igreja confessante. Mas, principalmente, ele será lembrado pela sua participação, não é? Que a gente perceberá que foi desastrosa, na Operação Valkyria. Inclusive, no filme Operação Valkyria, Bonhoeffer ele aparece retratado. Ele trama, junto com outros, um atentado a Hitler. Né? E aí ele, junto com alguns militares, setores militares alemães insatisfeitos, já no final da Segunda Guerra, com os rumos que Hitler dará, né, no encaminhar do conflito, inclusive em relação à solução final do extermínio dos judeus, a gente vai ver que um grupo vai preparar esse atentado no bunker de Hitler. Esse atentado, ele não dará certo. Algumas pessoas sairão gravemente feridas. Hitler com apenas algumas escoriações. Logo em seguida, a máquina de comunicação de Hitler entrará em jogo e apresentará esse atentado como uma ação, né, mais uma vez, dos inimigos da nação alemã, e assim eles serão apresentados, e Hitler como que, salvo, né, por ação divina do atentado, como, mais uma vez, a demonstração de que ele era realmente o Messias e o escolhido para conduzir o povo alemão. Ou seja, o que tentava tirar, né, atentar a vida de Hitler, aqui se mostrou um tiro pela culatra, quer dizer, algo que atingiu de fundo a resistência ao governo de Hitler. Ele, naqueles últimos instantes, ganhou mais fôlego entre as massas. Não é? O atentado, com pequenas escoriações, mostrava, mais uma vez, entre tantas vezes, que Hitler foi realmente uma pessoa escolhida, abençoada, ungida por Deus pelos deuses para conduzir o povo alemão à glória. E aí, Bonhoeffer é preso e morto. Bonhoeffer hoje é um herói da nação alemã. E ele consta, não é, no livro dos mártires da Igreja Luterana, assim como de algumas igrejas da comunhão anglicana, entre elas a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Bonhoeffer é lembrado como um mártir e a sua memória ela é celebrada pela sua resistência, né? Pelo seu compromisso profético diante daquela situação de infidelidade à fé cristã. E por que hoje estamos falando sobre isso? Por que hoje estamos falando de Bonhoeffer e da Igreja Confessante? Estamos falando para que a gente possa lembrar que diante de uma situação como a que vive a Bolívia,
em que as lideranças, o núcleo das lideranças, se apresentam como cristãs, ligadas a grupos neopentecostais fundamentalistas, associados a milícias armadas, com um discurso extremamente religioso, em que a principal liderança desse golpe a Evo Morales, sobre a bandeira da Bolívia, abre uma Bíblia e diz que a Bíblia nunca será retirada, não é, do palácio do governo boliviano. Diante dessa conjuntura, a gente precisa, seja você cristão ou não cristão, ateu, ateia, manter a resistência a esse discurso, a essa fala, a compreender que é preciso não entrar num jogo de tábua rasa, como se toda pessoa que tivesse uma espiritualidade, como toda pessoa que expressasse uma determinada forma de fé, estivesse alinhada ou apoiando este tipo de ação. É preciso lembrar de Oscar Romero. É preciso lembrar de Dom Helder. É preciso lembrar, não é, de Dom Paulo Evaristo Arnes. É preciso lembrar de Bonhoeffer. É preciso lembrar de tantos e tantas que, com suas vidas, lembrei agora do Frei Tito, torturado pela ditadura brasileira, né, que foi suicidado por ela, porque totalmente destroçado, psicologicamente, espiritualmente, não é? Que, como disse, não é? Eu acho que foi o Fleury que o torturou, disse: eu não quero destruir a sua vida, eu quero destruir a sua alma. E ele teve a sua alma marcada. Frei Tito foi levado para a França para tentar se recuperar. E o fantasma do Fleury o acompanhava, o tormento da tortura, em que, diante da hóstia, diante, não é, do altar, Fleury, fantasiado de cardeal, dava choques elétricos nele, nas mãos dele, para que ele fosse incapacitado de celebrar, criando assim uma espécie de condicionamento. É esse tipo de perversidade, esse tipo de crueldade, de absurdidade, de desumanidade que esses sistemas realizam. Esse sistema que pega uma prefeita eleita democraticamente, cobre ela de tinta, corta o cabelo, a espanca. É esse sistema que chega ao poder através do golpe, através da força, através da arma. Mas essas pessoas, por mais que declarem, né, através de grandes bíblias, de bordas douradas, essas pessoas, posso dizer com toda certeza, não professam a fé no Jesus de Nazaré presente nos evangelhos. Nem aqui, nem na Bolívia, em canto nenhum. Nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, em canto nenhum. O evangelho está com a igreja confessante, com aqueles que confessam o Jesus torturado, morto, executado por morte política, porque foi morte de cruz. Porque se fosse uma morte por razões religiosas, ele seria apedrejado.
A morte de cruz é uma morte política. A frase que tem lá é a natureza do seu crime. Se autoproclamar rei dos judeus. Ali está o sistema, né, reafirmando o seu crime contra o poder restituído. Então, que sejamos claros, mas que aprendamos com a história. A forma de resistência deve ser sempre a resistência pacífica. E a resistência pacífica pressupõe uma resistência organizada, uma resistência marcada pelo compromisso com a verdade e a justiça. A justiça que se realiza no cumprimento da vontade suprema de Deus, que ama o seu povo e que, no amor ao seu povo, jamais pode nem deve aceitar o uso da violência, da atrocidade, da tortura, da morte, da milícia, da ação armada. A gente viu Bonhoeffer, dentro daquele contexto, e aí a gente precisa também compreender o seu tempo, não é? Aquela situação, pagou com a sua própria vida, porque, de uma forma atabalhoada, tentou resolver uma questão de uma forma que se apresentava inconsequente. A nossa resistência em paz e bem deve sempre acontecer a partir das consciências, a partir do coração, a partir do doar da vida, do seguir junto, colaborando com pessoas do mais diverso espectro religioso. Também daquelas pessoas que não professam, mas que, na luta por justiça, né, trabalho e pão, a gente compartilha. A gente está junto, a gente está junta. É essa a lição para o Brasil, para a Bolívia e para qualquer parte do planeta em que se vê, se percebe esse tipo de ação. Sejamos fortes, corajosos, como nos diz as palavras finais da celebração na liturgia anglicana. Sejamos fortes e corajosos. Sejamos sábios. Sejamos amorosos. Sejamos, né, parte desse grupo que se alinha, se envolve, se compromete com o mundo de justiça e paz para todas as pessoas. Um mundo de iguais. Um mundo de irmãos e irmãs. Um mundo de pessoas que exercitem a solidariedade, a sororidade, a fraternidade. Não tema, pequeno rebanho, não tema. Somos muitos, somos fortes. Essa é a mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com vocês. Que aprendamos com a história, que olhemos o tempo presente como um belo desafio, um convite a construir conjuntamente essa grande pátria que é o reinado de justiça
e amor para todo mundo. Um mundo de paz. Vamos fazer agora um instante de silêncio. A coluna ereta, a mente quieta e o coração tranquilo. Coração dos justos, dos que estão com o seu povo. E a consciência tranquila dos que estão do lado justo e da verdade. Vamos nos concentrar na respiração, no mantra. Paz e bem, gente. Uma quarta-feira verdadeiramente abençoada. Que guardemos em nossos corações a certeza de que diante das dores do mundo está sendo gerado em dores de parto uma sociedade nova, uma sociedade humana, inclusiva, de paz e bem. Que Deus nos abençoe. Que o Deus que é Pai de amor materno possa ser conosco hoje e sempre. Amém, gente. Felicidade.